Você não tem o direito de ultrapassar o seu limite de movimento. Porque se você ultrapassa o seu limite diário de movimentos, você vai viver menos. Se você ultrapassar o limite de pensamentos, você vai viver menos. Se você ultrapassar o limite de emoções, você vai viver menos. Então, o segredo da longevidade é respeitar o yin e o yang dessas três situações. Pensamentos, movimentos e emoções. E a cota do dia foi um livro que eu finalizei. A gente fez um trabalho muito bom e isso gerou outras consequências. Eu continuei trabalhando na minha formação acadêmica, passando os exercícios orientais, trabalhando com clientes, as dores no corpo das pessoas foram diminuindo, e olha que eram apenas 2 vezes por semana, eu estava colhendo grandes resultados com essas pessoas assim. E aí a gente foi desenvolvendo essa experiência e dali eu já fui chegando às transformações ao longo dos anos. E eu cataloguei mais de 400 pessoas que melhoraram das dores, aumentaram a energia, tiveram, né, comprovadamente os efeitos do treinamento dos exercícios energéticos. Então, essa fase do mestre, ela se fortaleceu mais ainda depois que eu passei a escrever mais. Eu escrevi um romance tibetano chamado Quando os Anjos Caminham Sem Asas, o meu nome está aqui, né? Marco Lima. E aí, depois, a continuação desse livro, que é A Fuga de Bidit. Então, Bidit se chama Sabedoria. Era uma criança que nasceu órfã e foi criado por monges em Lhasa, no Tibete. E aí eu coloquei nesses livros tudo que eu aprendi na minha vida, todo o conhecimento energético, tudo que eu vivenciei de emoções, toda a formação que me gerou equilíbrio, energia, qualidade de vida, foi transformado num romance. Então, ficou consolidado, né, a questão do mestre, porque essa história toda me chegou no ponto de segurança. Então, energia é consequência. A energia é consequência quando você não gasta demais o pensamento, não gasta demais os movimentos e não gasta demais as emoções. A energia é criada quando você deixa de gastar. A proposta do limite de você não gastar demais a sua energia é exatamente essa. Nós precisamos vigiar o nosso corpo para não desgastar. O verdadeiro segredo da longevidade é não gastar o seu corpo. E aí eu vou entrar na minha história aqui, como eu cheguei aos 50 anos sem sentir dor, com energia. Por que eu estou assim? Por que o meu corpo ele está respondendo bem? Porque aí eu preciso contar, assim, baseado nessa história toda que eu falei, eu praticava o que eu dava aula. Marco, eu não fiz determinadas coisas, estou com dor, estou sem energia, mas é exatamente por isso que a gente está aqui. É para mostrar para você que qualquer pessoa pode. A energia e a redução de dores não dependem da sua vida pregressa. Claro que a vida pregressa ajuda. Você já está preparada para sentir menos dores ainda, ter mais energia, mas não é porque você não teve a oportunidade de receber o conhecimento que precisavam te dar, que daqui para frente já era. Muito pelo contrário, no mundo da atividade física, do movimento, da recuperação energética, toda fase da vida é fase, porque, de certa forma, já que vocês chegaram até aqui, vocês tiveram energia para estar vivo, existe uma energia pulsante, uma energia ancestral operando dentro de vocês, e o que a gente vai fazer é apenas colocar essa energia ancestral no nível que ela tem que ficar. E aí eu vou falar um pouco aqui da minha vida. Gente, eu pratiquei exercícios, né? Sempre procurei fazer atividade física, porque a atividade física, o que ela faz? Você, quando faz atividade física, você tem naturalmente um fortalecimento da musculatura, um fortalecimento mais importante do que a musculatura dos seus tendões, dos seus ligamentos, das suas articulações e dos seus ossos. Quem pratica exercícios, não precisa ser nem muito complicado, engrossa os ossos, ganha mais
firmeza para fazer as suas atividades. E se o teu corpo está mais fortalecido, como é que vão ser as suas atividades diárias? Você vai ter mais facilidade, as coisas não vão ser mais pesadas, não vão ser mais cansativas. E quando você não está fazendo, a tendência é que tudo seja mais difícil. Mais desequilíbrio, menos flexibilidade, menos força, maior esforço para pegar determinados pesos, cansa com mais facilidade, tudo normal, isso é normal. Então, a atividade física permite que você economize energia e, como consequência, monte poupança energética para ter longevidade. Agora, outra questão aqui, que eu também fazia ao longo da minha experiência de vida. Eu optei por não escolher trabalhos que me deixassem o tempo todo preso na mesma situação. Em que, tipo, chega às 8 da manhã, sai 6 da tarde. Fica direto nesse ritmo assim. Eu optei por trabalhos em que eu atendesse alguém e tinha intervalo. Tivesse atendimento, tinha intervalo. Às vezes tinha uma sequência, tinha intervalo. Trabalhos que me permitissem intervalos. Mas não foi, essas escolhas elas não aconteceram de forma tão assim, baseada num conhecimento oriental teórico. Foi tudo na intuição. Então, tem pessoas, sim, que acabam conseguindo, né, ter uma proteção maior pela intuição. Então, eu sentia que eu estava gastando, não queria gastar demais o corpo nesse nível. Então, a ideia de não gastar me colocou em situações profissionais em que eu não expunha muito o meu corpo. Outra questão, aí sim, depois que eu trabalhei, né, antes de me formar em medicina chinesa, eu tive a experiência também do que é se gastar. Então, a minha vida não foi só o tempo todo poupando energia. Eu acho que foi a partir do que aconteceu em 2001 que eu acordei e tive a noção do que eu estava vivendo. Que foi o seguinte, 2000 não, foi 99, foi por aí, 99, porque 2000 eu entrei na medicina chinesa. O que aconteceu? Eu tive 5 empregos. Gente, imagina o que é ter 5 empregos. Eu era professor de duas academias, sendo que no mesmo dia eu atendia as duas academias, uma de manhã e outra tarde e noite. Eu dava aula em colégio para criança, de professor de educação física para 3 turmas. Eu dava aula de escolinha de futebol e aí era personal trainer de 7 pessoas. E aí, quando eu ia dormir, o que acontecia? Na hora que eu ia deitar na cama, meu coração estava batendo acelerado ainda, porque eu estava acelerado o tempo todo e eu só tinha 5 horas para dormir. E aí, fatalmente, eu estava dormindo 4 horas, 4 horas e meia, e foi assim durante um ano. Um ano sem parar. E o que aconteceu com o meu corpo? Certamente, baseado na medicina chinesa, eu morri uns 2 ou 3 anos da minha vida ali, com certeza. Se eu, por exemplo, tenho uma expectativa de vida de viver 100 anos, eu vou viver 97, 98. Se tem 105, 102, 103. Foi assim que aconteceu. Acontece quando você gasta demais e não repõe a energia, não tem volta. Não tem volta. Então, por isso que a medicina da energia, ela é montada para que você fique sempre alerta, para não perder a energia que não tem volta.